Eu ia queimar o fusível do meu aparelho. Para mudar de escala aqui, ó, eu tenho que acertar as pontas de prova ali. Olha lá, 5.8, ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos montar esse circuito aqui, fazer essas medições, para a gente ver se de fato reproduz esses valores aqui na prática, né? Caso a gente fosse montar esse circuito aqui. Bom, pessoal, seguindo aí nosso curso de eletroeletrônica, vamos lá para a nossa 15ª aula, finalizando ali o capítulo 3, né? Para dar conclusão ali em toda aquela parte de associação de resistores, né? Associação, vimos ali associação séria, associação paralela, associação mista. Como essa é a última aula do capítulo 3, nós vamos ver essa atividade na prática, né? Então eu vou passar a parte teórica aqui para vocês, depois nós vamos montar na prática, fazer as medições ali para confirmar se tudo aquilo que a gente realmente estudou aqui faz sentido na realidade, ok? Então vamos lá. Bom, nós vimos que numa associação série, a corrente que circula por todos os elementos do circuito, ela é a mesma, né? E o que se divide ali é a tensão. Então, para cada elemento do circuito, a tensão ela se divide proporcionalmente, né, à resistência de cada elemento ali. Então, nós vimos também que quanto maior é a resistência, maior vai ser a queda de tensão em cima desse resistor, né? Pensando nisso, existem alguns momentos que você precisa, por exemplo, alimentar uma carga com uma tensão menor do que a tensão da fonte que você tem ali no momento. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem um rádio ali, né, que a tensão de alimentação dele é 1,5 volts, né? Mas você não tem uma pilha de 1,5 volts para alimentar aquele rádio, você tem uma bateria de 9 volts. É possível fazer essa bateria de 9 volts alimentar esse circuito de 1,5 ali, no caso o rádio? É possível. Utilizando o método do divisor de tensão, você consegue reduzir ali essa tensão da bateria, né, para poder alimentar o rádio, né. Um outro exemplo ali, vamos dizer que você tem uma bateria de 12 volts ali, uma bateria de carro, né, e você quer, por exemplo, acender o LED. Lembra que nós já fizemos esse experimento lá no começo? O que que eu fiz? Eu coloquei dois elementos em série, o diodo LED, né, em série com o resistor. E aí, basicamente, eu fiz o cálculo de divisor de tensão. Eu sabia que no meu LED eu só poderia ter, por exemplo, 3 volts, né, e o resistor que estava em série com o LED, ele acaba ficando ali com a maior parte da tensão em cima dele, né, e respeitando a corrente necessária ali para acender o LED. Né? Quem não viu essa aula, volte lá no começo. Nós fizemos essa aula, inclusive nós testamos ela na prática, né? Simulamos ela na prática ali. Bom, então um divisor de tensão nada mais é do que um circuito série, né? Onde eu tenho aqui, por exemplo, o meu R1, meu R2, que é só para simbolizar que é o meu GND, o meu negativo da fonte, ele está aterrado, né? E aqui, ó, eu tenho o meu divisor de tensão. Eu tenho aqui, colocar aqui o X, que eu não sei quantos volts que é. Aqui seria o ponto onde eu quero a minha tensão, ok? Então, para exemplificar isso aqui, para a gente conseguir entender, imaginem que eu precise aqui de 5 volts, tá? Mas a minha fonte aqui, ó, a minha fonte ela é de 12 volts, e o meu circuito aqui, ó, ele possui uma corrente de 10 miliamperes, tá? Então eu tenho uma fonte de 12, 10 miliamperes de corrente aqui, né? E eu preciso de 5 volts aqui, tá? Então, nessa fase que nós estamos, batendo o olho aqui, se realmente você entendeu tudo que nós falamos até o momento, você já batendo o olho, você já consegue calcular qual que seria o valor desse resistor aqui e do valor desse resistor aqui para você montar esse divisor de tensão, né? E utilizar essa tensão de 5 volts aqui numa fonte de 12, tá? Se você não consegue ainda bater o olho e desenvolver isso aqui, realmente você precisa estar voltando ali em algumas aulas
estudando um pouquinho mais lá, principalmente das aulas de associação de circuito série, tá? Principalmente aquelas aulas lá. Mas vamos lá, como que a gente faz isso aqui? Basicamente, utilizando a lei de Ohm, né? Então, se eu tenho a corrente elétrica circulando por aqui e eu tenho a tensão que eu preciso aqui, porque a minha carga ela está paralela ao meu circuito. Como eu sei que ela está em paralela? Porque ela está compartilhando no mesmo ponto de tensão, né? Então, imagina lá que eu tenho aqui na minha fonte um ponto A, um ponto B, e aqui seria o meu ponto C. Tá? Então, R2 ele está entre o ponto C e o ponto B. E a minha carga ela também está entre o ponto C e o ponto B. Então, a minha carga está em paralelo com o meu R2. Ok? Se ela está em paralelo, a tensão em cima de R2, em cima da minha carga, ela é a mesma. Né? Quanto que seria isso? 5 volts. Né? Então, como que eu vou achar o meu resistor ali, o valor do meu resistor R2? Né? Olhando para a lei de Ohm, se eu tenho a tensão e tenho a corrente, eu quero achar a resistência, é só eu dividir a tensão pela corrente. Né? Então, no meu caso ali, R2 vai ser igual a tensão X lá, dividido pela minha corrente, né? Total, por quê? Porque a corrente aqui é a mesma. R2 vai ser igual a 5 volts, dividido por 10 mA, que é 0,01 ampere. R2 aqui é 500 ohms. 500 ohms é a resistência aqui do meu R2. Okay? Então eu já achei meu resistor R2. Para eu encontrar o meu resistor R1, eu tenho diversas formas de fazer isso, né? Analisando o circuito. Se a corrente aqui ela é a mesma, né? E eu quero achar o meu R1, o que eu poderia fazer? Eu poderia, através da lei de Ohm, achar a resistência equivalente do meu circuito, que seria a resistência total, e através da resistência total, eu sabendo agora minha resistência R2, eu pegaria a resistência total menos a resistência R2, eu encontraria R1, né? Porque a resistência total é a soma das duas. Então a total menos essa daqui, eu vou encontrar R1. Essa seria uma forma de resolver e encontrar o R1 ali para mim finalizar o meu circuito, para mim montar o meu circuito. Tá? Eu também tenho uma outra forma de fazer. Qual? Seria a forma, vamos dizer assim, uma outra forma simples também de se fazer. Se eu tenho 12 volts da fonte e eu fiquei com 5 volts aqui, eu sei que sobrou 7 volts em cima de R1. Por quê? 7 com 5 é os meus 12 volts. Né? Então eu sei que no circuito série, a tensão total é a soma de todas as tensões em cima de cada elemento. Então se eu tenho dois elementos e nenhum deles tem 5 volts, no outro só pode ter 7. Se eu tenho a tensão em cima de R1, basta eu repetir isso aqui, ó, e eu já encontro o valor do meu resistor 1 ali. Então no caso aqui R1 vai ser igual a 7 volts dividido por 0,01. Tá? Meu R1 vai ser igual a 700 ohms. Tá? Bem simples. Ok? Aí nós caímos naquele ponto. Como esse circuito ele vai ser um circuito prático, né? Então nós temos que montar esse circuito, nós temos que encontrar resistores comerciais para estar montando esse circuito aqui, né? E batendo o olho, eu já tenho um certo conhecimento, eu sei que não existe esse resistor de 500, não existe esse resistor de 700 comercial para ser comprado, tá? Batendo o olho assim, eu sei que existe resistores de 470 ohms e eu sei que existe resistores de 560 ohms, tá? Lembra lá que nós falamos? Se eu diminuo a resistência, a minha corrente aumenta. Se a minha corrente aumenta, né, pode ser que o meu circuito aqui, ó, a minha fonte não suporte essa corrente mais alta, né? Então, para garantir que não vou ter problema aqui de sobrecarga, né, pode ser que eu tenha um fusível, alguma coisa protegendo esses 10 mA, então, em vez de eu usar um resistor de 470, eu prefiro usar um de 560. Tá? Então, no caso aqui, eu vou utilizar um resistor comercial de 560 ohms. Tá? E o de cima? O de cima também não tem um resistor de 700. Tá? Eu vou ter ali um resistor de 680 ohms e depois eu vou ter um resistor de
930 ohms, por aí. Pode ser que tenha algum ali no meio do caminho, mas eu não tô me lembrando, tá? Então eu tenho que ver qual o resistor comercial mais próximo ali do 700, tá? Que eu vou ter aí para estar utilizando. No caso, um de 680. Aí vocês podem me perguntar, pô, mas 680 é menor do que o 700, né? A corrente vai cair. Não vai cair por quê? Porque aqui era 500 e eu coloquei um de 560, concorda? Então eu aumentei 60 ohms aqui nesse resistor de baixo. Aqui era 700 e eu mudei para 680, eu só diminuí 20 ohms. Porém, eu tenho 60 ohms a mais aqui, né? Então, como eu diminuí 20 aqui, só que eu aumentei 60 aqui, eu vou ter aumentado a resistência total, a minha resistência equivalente, em 40 ohms. Então, se eu aumentei a resistência equivalente, a resistência total, os meus 10 miliamperes de máxima, desculpa, ele vai estar garantido. Ele vai diminuir um pouquinho, porque eu aumentei, no caso, 40 ohms ali. E aí, o que eu preciso fazer para saber se esse circuito aí vai atender a minha necessidade, tá? Por quê? Porque eu fiz uma modificação. Eu fiz o cálculo, eu apliquei a toda a teoria conhecida para encontrar os valores base, né? Mas aí a hora que eu chego na parte comercial, que é a hora que eu vou montar o circuito, eu não tenho exatamente aqueles valores que eu calculei, tá? A gente chama lá de valor de laboratório, tal, valor teórico. E agora eu tenho esses valores práticos. O que eu preciso fazer? Eu preciso novamente fazer os cálculos agora com os valores práticos, né? Os valores reais, para ver se não vai variar muito essa tensão aqui, né? E se ela não vai subir muito, porque eu aumentei a resistência aqui, então teoricamente essa tensão aqui deve subir, né? É claro, sabendo do conceito de que o circuito série, a corrente ela é a mesma por todos os elementos, a tensão ela se divide, e a maior tensão ela está em cima do maior valor de resistência. Então a tensão aqui tende a subir. Mas se ela subir num valor muito pequeno, que nem dê diferença tanto com relação à porcentagem, ainda eu vou conseguir ter aqui 5, 5,1, 5, alguma coisa, então vai atender o meu circuito da mesma forma, né? Então agora nós vamos desconsiderar os valores calculados e vamos refazer o nosso cálculo agora com os valores comerciais, ok? Então, eu não tenho mais esse valor de tensão aqui, porque agora eu vou encontrar esses valores aqui novamente. Okay? Então vamos lá, aplicando a nossa lei de Ohm novamente. Tá? Eu tenho agora a minha fonte, também não tenho mais a minha corrente total aqui. Tá? Eu tenho a minha fonte de 12 volts e eu tenho aqui meus dois resistores, né? R1 e R2. Como eu não tenho mais a minha corrente total, eu preciso encontrar ela. Para eu encontrar a minha corrente total, eu preciso encontrar a minha resistência total, o meu resistor equivalente. E eu sei que num circuito série, o meu resistor equivalente ele é igual à soma de todos os resistores do circuito. Então, meu resistor equivalente ele vai ser 680 mais 560. Então, eu encontrei aí 1.240 ohms resistência total. Tá? Tendo a resistência total, volto a aplicar a lei de Ohm agora para mim achar a corrente. Então, para mim achar a corrente, eu divido a tensão pela resistência, eu acho a minha corrente total. Então, I vai ser igual a minha tensão da fonte dividido pelo meu resistor equivalente. Né? Minha corrente total vai ser igual a 12 dividido por 1.240. Então, vai dar muito próximo aqui, ó, de 10 miliamperes novamente, né? Bom, então a minha corrente aqui, ó, ela vai ser igual a 0,00967 amperes. Vai dar igual a 9,67 miliamperes. Então tá bem próximo de 10 aqui, né? Se fosse arredondar pela segunda casa aqui, já daria 10 miliamperes. Né? Então, 9,67 miliamperes. Ok? Bom, agora eu tendo a corrente aqui, eu tendo a minha corrente, tendo a minha resistência, eu consigo achar o valor da minha tensão aqui, novamente aplicando a minha lei de Ohm. Então, se eu não tenho a tensão, basta eu multiplicar a corrente pela resistência, né? E eu acho o valor da minha tensão aqui em cima do meu resistor R2, por consequência, a tensão UX.
Então a minha tensão UX, ela é o quê? É a minha resistência R2 multiplicada pela minha corrente. Minha tensão UX vai ser 560 ohms multiplicado por 0,00967. O X vai ser igual a 5,4 volts mais ou menos. Tá? Essa vai ser a tensão. Né? E a gente já sabia que ia aumentar um pouquinho aqui, por quê? Porque eu aumentei o valor do meu resistor, então eu acabo aumentando o valor da minha tensão ali. Tá? Deixa eu só confirmar aqui. 560 multiplicado por 0,00967. 5,41 aí. 5,4. Tá, então aqui é 5,4 volts. Tá. Aí para mim saber a tensão aqui em cima do meu resistor R1, basta eu pegar a tensão da fonte, menos a tensão aqui no R2, eu acho a minha tensão em cima de R1 ali. Né? Então se eu tenho a tensão total ela é igual a tensão no R1 mais a tensão no R2, tensão no R1 vai ser igual a tensão total menos a tensão em R2. Tensão no R1 vai ser igual a 12 menos 5,4. Tensão no resistor R1 vai ser 6,6 aí. 6,6. 10 vai 1, 6 com 5. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Vamos montar esse circuito aqui, fazer essas medições, para a gente ver se de fato reproduz esses valores aqui na prática, né? Caso a gente fosse montar esse circuito aqui. O que vocês precisam saber desse tipo de circuito aqui? Eu posso utilizar isso aqui para tudo? Não. Eu só posso utilizar esse tipo de divisor de tensão aqui para baixas correntes. Quando a minha carga, que é o que eu vou colocar aqui, ela drenar da fonte a mínima corrente possível. Tá? E ela sempre tem que ser menor do que a corrente total do circuito aqui. Por quê? Quando você passa a analisar esse circuito, ele não é puramente um circuito série. Ele já é um circuito misto. Por quê? Porque eu tenho um circuito série aqui para fazer o meu divisor de tensão, que é o que eu preciso, mas desde o momento que eu coloco uma carga em paralelo, aí eu tenho o meu circuito série em paralelo com a minha carga aqui, ó. Esse componente do circuito série em paralelo com a minha carga. Então já se torna um circuito misto. E eu sei que quando eu tenho ele paralelo, a corrente que antigamente passava por esse, que era a mesma, essa corrente ela vai acabar se dividindo aqui nesse circuito. Então se essa corrente ela se dividir muito, eu vou começar a interferir também no valor da corrente total do circuito. Né? Se eu interferir no valor da corrente total do circuito, eu vou modificar também a tensão aplicada em cima da minha carga. Então, vai acontecer um desbalanceamento no meu circuito. Né? Mas eu sei que, numa associação em paralelo, quando eu faço o cálculo de resistor equivalente, eu sei que a minha resistência equivalente ela é sempre menor do que a menor resistência do circuito. Né? Então, se ela é menor do que a menor resistência do circuito, eu sei que a minha resistência de carga ela não pode ser menor do que 560. Porque se ela for menor do que 560, a resistência aqui vai cair. Se a resistência aqui cai, a minha tensão também cai. Né? Então é tudo questão de analisar e entender. Agora, se a minha resistência aqui ela for muito maior, por exemplo, a resistência da minha carga aqui, ela ultrapassar, por exemplo, 10.000 ohms, ela não vai interferir em nada, praticamente, na minha resistência equivalente. Então eu posso utilizar, porque a corrente aqui vai ser baixa, então não vai alterar tanta corrente da minha fonte, e eu posso utilizar, sem problema nenhum, um divisor de tensão para poder alimentar a minha carga ali. Ok? Então vamos ver na prática se de fato isso aqui... Bom, então é um circuitinho bem simples, né? Eu tenho aqui a minha bateria de 12 volts, né? Vamos confirmar aqui se ela está carregada. Ok, 12,86, né? Eu tenho aqui os meus dois resistores, então quem ainda não sabe fazer a leitura aqui do código de cor, volte lá na aula de resistores para aprender, tá? Mas eu tenho aqui o meu resistor de 4 faixas, né? Ele é verde, azul e marrom.
e a última faixa é dourada. Então o verde vale 5, o azul vale 6, o marrom vale 1. Então 600 não, 560 ohms, né? Olha lá. 560 ohms, mais ou menos 556 aqui, 554. Né? Ele está dando ali 0 porque o multímetro está na escala de quilo-ohms lá, tá? Então, ok. E o outro resistor aqui também de 4 faixas, né? 6, 8. Esse aqui tá errado. Ele está dando 6,8, porque a terceira faixa aqui, ó, ela é vermelha, deveria ser marrom. Então esse aqui tá errado. Por isso que é bom conferir antes de montar o circuito, porque depois não funciona, né? Então eu preciso de um resistor azul, cinza e marrom. Mas eu encontrei aqui, ó. Ele é azul. Vou tentar focar para vocês aqui, ó. Ele é azul, cinza e marrom, tá? E a última faixa dele é dourada também. 5% de tolerância. Então dentro aqui da... Vamos ver quanto que ele está medindo ali. Olha lá, agora sim. 670 ohms, ok? Então, ok, tenho meus dois componentes, né? Vou fazer a minha montagem aqui. Para quem não sabe ainda utilizar a matriz, também tem uma aula explicando exatamente como que funciona cada ponto desse da matriz aqui. Volta lá para dar uma olhada. Tá? Mas eu vou seguir exatamente o meu circuito, né? Então eu vou sair da minha bateria, meu sinal positivo. Vou alimentar aqui a minha barrinha. Então a partir desse momento, toda essa barra vermelha aqui, ela tem 12 volts. Né? Vou pegar aqui o meu sinal negativo. E vou alimentar essa barrinha aqui. Então a partir desse momento, todo esse circuito, essa barra aqui, ele tem GND. Okay? Posso até confirmar aqui se realmente o contato foi feito. Ó. Olha lá. Então qualquer ponto que eu pegar aqui tem 12, qualquer ponto que eu pegar aqui tem GND. Então olhando lá para o meu circuito, eu saio com o sinal do meu positivo, vou até o meu resistor de 680, que é o meu R1. Eu vou colocar esse jumperzinho vermelho aqui. Eu poderia sair com o resistor direto daqui, mas eu vou colocar aqui, que vai facilitar na hora que a gente for medir a corrente. Pego aqui o meu resistor na mesma linha. Ok. E aí eu saio aqui do meu ponto C, né? Então aqui seria o meu ponto A. Meu ponto B é aqui embaixo, no GND. E aqui seria o meu ponto C, que é o ponto, de fato, onde eu vou alimentar a minha carga lá, né? Do meu circuito. Então entre o ponto C e o ponto B é o que eu tenho que ter os meus 5 volts ali, aproximadamente. Então aqui eu tenho que ter os meus 5 volts aproximadamente. Então eu estou dividindo a tensão da minha fonte aqui, né, através desse circuito, e eu vou ter que ter ali o meu 5 ponto alguma coisa ali. Tá? Então meu circuito já está ligado, funcionando, né, em cima do meu resistor de 680 ohms. Né? Olha lá, estou com 7 volts aqui. Então se eu tenho 7 volts aqui e a minha fonte, né, ela é de 12, quanto sobra? A minha fonte é de 12. Sobraria em cima do resistor R2 aqui exatamente 5 volts. Olha lá, 5,8. Né? Temos essa diferença, por quê? Porque a minha fonte ela também não está com 12 exata, ela está com 12,8. Uma bateria que está bem carregada. Né? Então, 12,8, sobrou 5,8 aqui e sobrou 7 volts aqui em cima do resistor R1. Ok? Então, lá no ponto do meu circuito eu vou ter os meus 5,8 volts. Ok? Vamos ver agora a corrente. Né?
vou medir a corrente elétrica aqui no meu circuito para ver se está realmente dando lá aproximadamente meus 10 miliamperes. Então tem que mudar aqui a ponta de prova, né, para medir corrente, miliamperes aqui, e mudar a escala para corrente aqui, ó. Ok? Para mim medir corrente eu tenho que abrir o meu circuito e fazer a conexão em série do meu instrumento aí. Com a minha ponta de prova agora. Ia lá a corrente, deu até um pouquinho mais. Por que essa corrente deu um pouquinho a mais do que nós calculamos? Novamente, porque a fonte, né, a bateria aqui, ó, ela tá com uma tensão um pouquinho acima do que a tensão que nós calculamos lá. Nós calculamos com 12, está com 12,8. Então por isso que a corrente ela acabou dando um pouquinho mais alta aqui. Tá? Mas isso tudo é questão de ajuste aí. Por quê? Porque a bateria, conforme vai se passando o tempo, a tendência é ela descarregar, né? Então, se ela vai descarregando, essa corrente ela vai caindo. A hora que a bateria tiver a 12 volts exato ali, todas as tensões aqui do circuito vão estar exatamente nos valores que a gente calculou lá, né? Então, se não é um circuito de precisão, se você não tem tanto problema com essa pequena variação aí, você poderia utilizar normalmente esse circuito aqui para alimentar a sua carga, né, na faixa dos 5 volts ali. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu ia queimar o fusível do meu aparelho. Se eu mudar de escala aqui, ó, eu tenho que acertar as pontas de prova ali. Olha lá, 5.8, ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixem aí nos comentários, né? Não esqueça de curtir, compartilhar os vídeos aí. E vamos para a próxima aula aí. Até mais, valeu!